mais maduro um homem é, mais ele se coloca à disposição das pessoas e da vida ao seu redor. Quanto mais imatura uma mulher é, mais ela se coloca à disposição das pessoas e da vida ao seu redor. Tipo, oi? Hey! Mais um vídeo! Seja bem-vindo a mais um vídeo, e no vídeo de hoje, claro, mais uma tentativa desesperada de legitimar o mau-caratismo e o parasitismo feminino em detrimento do serviço e da nobreza do homem. Eu tenho que confessar pra você que eu nunca vi uma tentativa tão cara de pau igual essa daqui, e você vai aproveitar e se alimentar muito desse vídeo, pois para manipular pessoas, antes você precisa desenvolver algum nível de inteligência argumentativa, o que está em bastante falta aqui. Então sente-se, acomode-se e aprecie comigo esta obra-prima do feminismo. E fique até o final, porque está começando mais um Fala Caras. Quanto mais maduro um homem é, mais ele se coloca à disposição das pessoas e da vida ao seu redor. Quanto mais imatura uma mulher é, mais ela se coloca à disposição das pessoas e da vida ao seu redor. Interessante, não é? Aqui a premissa dela é a seguinte: quanto mais maduro um homem é, mais prestativo ele vai tender a ser, mais protetor ele vai tender a ser, mais e mais ele se colocará naquela postura daquele que ouve, daquele que está lá sempre para servir, para ajudar, para prover. Em contrapartida, quanto mais madura a mulher, mais egoísta ela deve ser. É exatamente isso. Vamos entender bem. Segundo a psicologia analítica de Jung, Perfeito, né? Começamos bem. amadurecer, evoluir tem a ver com absorver o meu oposto complementar. De Que merda, hein? modo que consciência masculina e feminina possuem características inerentes a si mesmas e que cada uma dessas características desdobram uma sombra. Evoluir é vencer, é superar a sombra dessa característica. Meu A Deus do consciência céu. feminina, por exemplo, possui um instinto natural de Cara, homem não tá buscando olhar para uma fêmea e dizer assim, como evoluirei, né? O que a fêmea tem que eu posso começar a fazer para me tornar... O cara olha para o divino, pode reparar. Quando homens excepcionais não estão muito presos a obrigações desse mundo, do tipo assim, o cara não tem um mercadinho, o cara não tem, né, uma mercearia, ou o cara não tem mulher e filhos, ou ele se inclina ao divino, ou ele se inclina a ser imortal. Leia sobre os grandes feitos, os grandes homens do mundo, né? Sejam os grandes santos, né, os mártires da igreja, sejam os grandes heróis da Grécia Antiga. Nenhum desses caras estava olhando assim, nossa, como mais mulher eu devo ser aqui, né, para vencer a guerra de Troia, né? Como mais mulher eu devo ser aqui para que meu nome cruze a eternidade, né? Para ser um grande herói na guerra de Troia, né? Para que meu nome cruze a eternidade. Tipo, a busca do homem nunca é olhando para o feminino. A busca da evolução e do triunfo do homem nunca é olhando para o feminino. Tipo, que maluquice, velho. Tipo assim, eu respeito se ela quiser tentar evoluir olhando para o masculino. Todo mundo é livre, né? Mas não misture as coisas, os caras estão cagando, tá? Os caras não olham para a maturidade deles pensando, mas será que eu estou muito mulher, né? Será que eu estou mulher suficiente na minha maturidade? Ninguém se importa com isso. Os caras vivem experiências e se calejam na vida, realmente quebrando a cara e tal, indo, enfrentando, fazendo. Não tem nada a ver com tentar ser mais feminino, né? Mas vamos ver. autossacrifício. A consciência feminina, por exemplo, possui um instinto natural de autossacrifício. Qual é? Vamos parar. Parou. Não precisamos fazer isso, ok? Tá, a gente vai brincar disso? Tá bom, me diz quais foram os países em que as mulheres morreram por um ideal, por uma bandeira. Quer falar sobre lealdade? Quer falar sobre autossacrifício? Me diz quais foram os países que prosperaram em que mulheres foram para a guerra e morreram por uma bandeira. Me diz quais foram os países que as mulheres foram à guerra e morreram pela sua fé, pela sua religião. Quais foram os países? As mulheres se mantiveram leais, escolheram morrer ao invés de se entregar aos invasores daquele país. Né? Escolheram um autossacrifício, portanto. Me diga qual for o país ou qual momento na história, em um momento de fragilidade ali dos caras, elas decidiram ir para o mercado e trabalhar enquanto os caras ficaram cuidando dos filhos. Esse instinto natural que vem da proteção e, portanto, da entrega e, portanto, seguindo o caminho do autossacrifício, não é de vocês, obviamente. Que maluquice é essa, cara?
Qual é a estratégia agora, hein? Fazer uma leitura completamente avessa da humanidade? Essa é a estratégia agora. Chegamos num ponto tão desesperador que a estratégia delas agora é pegar todo o atributo que ela encontra no masculino e dizer assim, a mulher é exatamente isso, tudo que um homem é. Essa é a estratégia. E pegar toda a característica negativa de uma fêmea e colocar no cara e dizer o homem é tudo isso. Por isso nós não podemos isso e aquilo. Essa é a estratégia. Chegamos nesse nível. De socialização. Então, isso é autoevidente na sociedade. As mulheres que se sacrificam a própria identidade, a própria dignidade para manter o casamento, para manter a amizade, para manter as relações que são fundamentais. Agora eu entendi a questão do sacrifício, né, da própria dignidade ou da própria felicidade, porque recito aqui aquilo que já citei na live, né? Mulheres foram perguntadas na mesa o que elas colocam em primeiro lugar, sua felicidade ou seu dever dentro de um matrimônio, dentro do relacionamento. E todas disseram minha felicidade primeiro. A da ponta respondeu, porque se eu não estiver feliz, não faço bem o meu dever. E é impressionante, porque os homens não colocam isso em primeiro lugar. Eles não colocam sua felicidade, sua identidade, como estão se sentindo agora. Eles colocam o seu dever. Podem estar extremamente infelizes. Eles pensam assim, tem uma coisa que eu não posso fazer, é chegar em casa e quebrar diante da minha mulher. Porque a minha mulher quer sentir a segurança de que está com um cara que sabe o que está fazendo, um cara que vai tomar conta deles independente do que aconteça com ele. Quer falar sobre pressão, quer falar sobre perda de identidade? É isso que muito cara sente, mas ele não vai chorar, ele não vai chegar e falar na cara, eu estou passando por isso, porque ele sabe o que vai causar nela, ele sabe o que ele pode causar nela e que ela pode transferir para as crianças. Natureza, é só como as coisas são. Cara, esse povo odeia o proletariado, né, cara? Eles gostam de levantar a bandeira do proletariado, mas quando você para pra pensar sobre essa questão das classes, eles odeiam o proletariado. As feministas odeiam o homem proletário. Ele é o Jurandir. Ele é o merda, ele é sempre o alvo a ser emasculado por elas. Sempre. Elas não se importam tanto com a conduta dos bilionários, os caras que têm as gatinhas de 23, 22, 19 aninhos nos jatos e nos iates. Pelo menos a militância delas não foca neles. Foca no homem da base da sociedade, foca no tal do Jurandir. Elas criaram um apelido pejorativo pra esse cara, como um cara que não deveria ter direito a exigir nada de uma mulher. Nem o mínimo de respeito, o mínimo de postura, nada. Você é um Jurandir. Eles odeiam o proletariado. Eles odeiam o homem da classe trabalhadora. E eles expõem isso dia e noite. E nego ainda é burro e não acorda. Vamos continuar aqui. Para a consciência feminina. Então, amadurecer e evoluir dentro disso para essa mulher é mergulhar na masculinidade dentro de si e aprender a se priorizar. Então, mergulhar na masculinidade dentro de si e aprender a se valorizar. O que ela está dizendo basicamente? Você tem que se masculinizar. Literalmente. Você tem que mergulhar na masculinidade dentro de si e aprender a se priorizar e se masculinizar. O caminho para você, a salvação para você é se masculinizar. Porque assim você vai aprender de fato a se priorizar e é aí que está o seu caminho para a sua maturidade. Fala pra mim que isso não veio direto dos 7 infernos. Fala pra mim que Satanelson não está sussurrando no ouvido de todas essas. É impressionante. Uma mulher deve aprender a se valorizar dentro de uma linha hierárquica. E o que me impressiona é que ela está dizendo, é a contradição do que ela está dizendo. Pô, o caminho para mim, para o meu empoderamento e, portanto, para a minha maturidade verdadeira é eu me tornar mais igual a um homem? Mas calma, porque o homem também, para ficar mais maduro, também tem que ficar mais feminino. As mulheres não, mas os caras não estão fazendo isso. Eu não olho para os grandes filósofos e vejo homens muito femininos, não, tá? Muito pelo contrário, by the way. E os caras eram muito mais maduros. E esses alcançaram um certo nível de maturidade considerável. Muito mais do que você. Então você quer cagar regra pra mim que os caras têm que se feminilizar pra ficar cada vez mais maduros e eu tenho que me masculinizar? Quer dizer, o mundo já tá uma merda pra mim. Aí você quer que eu fique cada vez mais durona, mais ríspida? Esse é o caminho que você oferece pra mim. Aprender a se priorizar. Então a mulher deve aprender a se valorizar dentro de uma linha hierárquica. Primeiro Deus e depois eu. Qual Deus? O Deus que te ordenou todas aquelas coisas que você odeia? O Deus que disse pra você qual é a sua função? O Deus que diz pra você claramente o que é e o que não é pecado? O Deus que diz claramente na Bíblia para todos os homens: sede forte, não tenhas medo, eu sou contigo, eu sou o teu Deus. E quando casado, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja, se sacrificando por ela. Tu, porém, sede submissas aos seus maridos, como seu marido está submisso a Cristo, assim como as santas mulheres se guardavam no Senhor, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe meu Senhor, da qual vós sois filhas. Esse Deus? Não sei. E eu jamais farei mais para as pessoas do que eu estou fazendo para mim mesma. Olha que coisa interessante. Então a mulher se primeiro Deus e depois eu. E eu jamais farei mais para as pessoas do que eu estou fazendo para mim mesma.
Meu Deus do céu, é isso aí, vamos lá. Olha que coisa interessante. Não, maravilhoso. Então a mulher se priorizar não é ela ser egoísta, mas é ela entender que ela jamais pode dar mais vazão afetiva para as pessoas do que ela dá para o próprio Criador e para si mesma. Isso é autopreservação. E Que ela dá para o próprio Criador ou para si mesma? Que Deus é esse, hein? isso faz com que os afetos que as mulheres dão para o meio se tornam muito mais elevados, de maior qualidade, mais nobres, porque agora estão fundamentados com razão. O sim dela agora é intencional, não é um sim escravo da dependência afetiva que a consciência feminina nos tendenciona a agir. Entende? Já a consciência masculina possui um instinto também natural, individualista e hedônico. Busca por prazeres, é tudo sobre mim, tudo sobre eu. Os homens pensam neles predominantemente e no prazer. Então, amadurecer dentro disso para o homem é entender que a vida é mais do que só esses prazeres efêmeros. É entender que a vida possui profundidade. Então, olha como Deus é perfeito. Para que o homem possa amadurecer, ele deve então mergulhar no feminino dentro de si. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Então, enfim, na cabeça dela, ela tentou fazer com que esse entendimento da parte do homem de que ele é forte para proteger, né? Que ele não pode ser emotivo, que ele é forte para proteger, tá? Que ele tem uma função a desempenhar, que o cérebro dele é um pouco mais lógico para liderar, etc, né? Eu acho que essa parte ela não vai falar, né? Ela quis fazer um faz de conta na cabeça dela de que, na verdade, quando ele decide agir com nobreza, ele está sendo feminino, entendeu? A sacada dela foi essa. Não, o homem não pode ser bom por si mesmo ou por seguir a Deus, não. É porque ele foi mulher. Quando ele foi bom, ele foi mulher. Entendeu? Quando ele foi individualista, ele foi apenas um homem. E o maior problema é que gente não muito inteligente acha que o resto das pessoas também não é tão inteligente. E há uma esperança patética de realmente conseguir enganar o máximo de pessoas. Não na minha vigília. Ela propositadamente se esquece de que quando um homem é forte e capaz de violência, porém feminino, ele tende a ser uma bomba relógio, porque além de ser um homem que prioriza muito suas emoções em detrimento daquilo que é a razão ou daquilo que é o fato, ele vai ter todas aquelas tendências que sabemos de fazer tempestade em copo d'água, de fazer chantagem emocional, grevezinha de silêncio, porque as minhas emoções importam muito, meu amor. Por que você não notou a roupa que usei ontem? A necessidade de que esse cara seja masculino em todos os aspectos, não só capacidade física, mas também emocional e intelectual, para que a fêmea que está com ele aí sim sinta total segurança de que, pô, esse cara aqui não vai quebrar, de que, pô, eu posso descansar nesse cara. Ele tem capacidade em todas as áreas de cuidar de mim e das crianças. Não é porque ela vai olhar pra ele e falar assim, nossa, o quão feminino esse cara é pra conseguir cuidar da gente e não chorar quando as coisas estão difíceis, não se desesperar quando as coisas estão difíceis, não buscar por afago e apoio emocional quando está tristinho ou emotivo por algum motivo. Pelo amor de Deus. Eu sei que pra muitos aqui que são minimamente inteligentes eu tô chovendo no molhado, mas isso precisa ser esclarecido e exposto. Concorda ou não? E aprender a olhar para as pessoas ao seu redor. Já a mulher amadurece mergulhando no masculino dentro de si e a olhar para si mesma. Ela tá rindo. Agora, eu não sei se ela tá sorrindo porque ela tá pensando assim, cara, olha a sacada que eu tive, né? Ou ela tá pensando assim, meu Deus, vai ter muito idiota que vai acreditar no que eu tô falando. Satanás, estamos conseguindo, hã? E o detalhe importante que não podemos deixar passar despercebido são os comentários em confirmação a essa narrativa. Dá uma ligada. Eu descobrindo através desse vídeo que não estou ficando ruim, igual alguns estão dizendo depois que passei a dar não a eles. Estou amadurecendo e me priorizando. Moça, obrigado pelo seu vídeo. Alguém responde, sim, amiga. Claro. Outra comenta, gente, depois que vemos não tem como desver. A outra diz, perfeito, teus vídeos são sensacionais. Uou, acabei de encontrar felicidade. Isso faz muito sentido e só agora ficou claro como integrar o masculino em nós. Gratidão. Outro responde, exatamente, descobrir o feminino. Não é fácil diante de uma sociedade ainda com muitos paradigmas atrasados, mas é possível. Outra responde, perfeito. A outra, muito interessante, faz muito sentido. A outra diz, perfeito, essa é a chave. E algumas pessoas ainda não compreenderam isso. A outra comenta, meu Deus, quero assistir esse vídeo todos os dias. Uma outra responde, estou exatamente nessa fase. Imagina o temperamento dela, hein? Uma outra pessoa comenta aqui, meu Deus,
Perfeita sua explicação. Quanto mais nos relacionamentos com o nosso masculino, melhor a qualidade das nossas relações. Passamos a nos relacionar a partir de uma escolha consciente, não mais movida pela falta. Perfeito. Que delícia de conteúdo, meus parabéns. Maravilhosa sua explicação, gratidão. Sim, eu tenho pensado exatamente nisso. Que explicação excelente. Só me lembrei da epistemologia de Osun. Faz total sentido. Que vídeo perfeito, exatamente assim. Uau! Que conteúdo! Você é incrível, blá, 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 blá. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, apoie esse canal como você puder e aguarde o próximo vídeo. Até a próxima. Aviso importante. A partir desse momento, vídeos de temáticas de relacionamento à luz da Bíblia serão postados apenas nesse canal. No canal clássico, manteremos as transmissões das lives e os cortes das lives, com os melhores momentos destacados. Mas aqui... aqui, meu amigo, continuaremos a odisseia do desmascarar das Jezabéis. Então, se você gosta desse trabalho e acredita na nossa mensagem, considere apoiar este canal se inscrevendo, deixando seu comentário e seu like e mandando sua singela contribuição pelo link do LivePix que se encontra na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Estamos próximos de monetizar esse canal. Então, cada vídeo que for postado aqui, não se esqueça de compartilhar com o máximo de pessoas possível para a monetização, porra!